Boa tarde, lindezas. Hoje a aula vai ser por aqui. A tia vai estar aqui no cantinho com vocês. E vocês vão pegar o livro de história, vão abrir lá na página 56. O início do capítulo 4. Não foi isso? Que a gente começou a ler, a tia começou a explicar. Então, o capítulo 4, ele fala sobre o início do comércio e o surgimento das cidades. Como que se deu, né? Vamos ler? Aí vocês acompanham a tia aí. Nos dias de hoje, quando uma pessoa precisa de algum alimento, roupas ou outros objetos, ela pode comprar esses produtos em mercados, shoppings, lojas, etc. Mas será que o comércio, como você conhece hoje, sempre existiu? Nesse capítulo, você vai aprender sobre a história dessa atividade tão importante para a humanidade e entender as influências que o comércio teve nos conhecimentos e no modo de vida das pessoas. Vamos lá? Então, na imagem que vocês estão vendo aqui na tela, mostra o que era produzido, né, naquela época. Era o que o homem começou a comercializar. Ele comercializava o que ele produzia, não é isso? Ele já produzia o seu próprio alimento e ele produzia utensílios, ferramentas de metal. Vocês estão lembrados que eles começaram, quando aconteceu o domínio do fogo, né? O homem conseguiu derreter o metal e através do metal derretido ele fazia formas, né? Moldava formas em pedra e conseguia produzir as ferramentas com metal, que era um material mais leve, né? Então, antes ele produzia, né, as ferramentas em pedra, com pedra, né? Esculpia, né, as ferramentas e os utensílios com pedra, e era muito pesado. E era muito mais custoso, mais difícil, né, para produzir. A partir do momento que ele conseguiu dominar o fogo e entendeu que ele podia fazer seus utensílios, né, as suas ferramentas com o metal, facilitou muito, muito, muito mais a vida do homem, porque as ferramentas elas eram mais precisas, mais eficazes e mais leves para carregar, não é isso? Aí na página 57, né, tem duas perguntinhas aí para a gente trocar ideia. Pergunta pra gente, qual é a importância do comércio para o dia a dia das pessoas? Vamos pensar. Imagina se nós tivéssemos que plantar o nosso alimento, né, para a gente colher, se a gente tivesse que caçar para a gente ter carne para comer, né? Tudo que a gente tudo que a gente precisa, né, para o dia a dia, se a gente tivesse que fazer, imagina a dificuldade, né, que a gente ia ter. Como que a mamãe, né, e o papai poderia sair para trabalhar? A gente, imagina, no mundo de hoje, como tá tudo, né, como hoje estão as coisas. E como que, se a gente trabalha hoje para ter o dinheiro, para comprar as coisas, né, que é a prática do comércio. Se não existisse o comércio, onde que a gente ia achar um animal para a gente caçar, matar, limpar e armazenar a carne, armazenar o alimento? Hoje em dia a gente tem pessoas, né, que moram em apartamento. A tia mora em casa, mas a minha casa, a área externa é muito pequena dela. É muito pequena, né? Como que eu conseguiria ter uma área, né, para eu poder plantar, esperar um tempo para colher, preparar, né, aquilo para manter também por muito tempo? Seria muito difícil a nossa vida, não seria? Tudo que é produzido, grande parte das coisas, né, que são produzidas hoje em dia, elas são produtos industrializados, né, que facilitam muito a nossa vida. Então, sem a prática do comércio, nós teríamos uma vida assim, literalmente, completamente o oposto da que nós temos hoje, né? Vamos continuar aqui. Como você e sua família conseguem os produtos que utilizam no dia a dia? Tenho certeza que vocês vão falar para mim que a mamãe e o papai ou alguém que ajuda vocês em casa, né, vai ao supermercado para comprar,
vocês vão né, a uma loja que vocês têm o hábito de comprar, ou a várias, né, para comprar roupa. Naquela época, as próprias pessoas fabricavam suas roupas. Então, imagina, seria assim, completamente diferente. Eu seria uma negação, né? Imagina a tia costurando, cortando e costurando uma roupa. E a gente ia fazer muita coisa errada. A gente não ia vestir tão bonitinho igual a gente veste hoje em dia, né? Então, a prática do comércio, ela veio para facilitar a nossa vida. Naquela época, iniciou, né, a agricultura com a intenção de plantar e colher para sobreviver, né? Para ter produto ali para que os homens naquela época, que as pessoas se alimentassem e não tivesse que ficar como antes, como no passado, né? Que eles tinham que ficar andando de um lugar para outro, né? À procura de alimento. Então a prática, né, do nomadismo acabou a partir do momento que as pessoas fixaram moradia num determinado lugar e começou a praticar a agricultura. Só que chegou um momento que eles começaram a produzir tanto que eles viam que sobrava alimento, né? Então tinha uma quantidade excedente de alimento. Então esse excedente é que fez com que iniciasse o comércio, né? Iniciasse a troca. Começou a trocar o que eu tinha de excedente com o que o outro, né? Uma outra comunidade produzia e que também era excedente, né? E que era diferente do que eu tinha para oferecer. Então a gente trocava. Entendeu? É isso que os homens faziam, né? Naquela época. Tia, vamos continuar a leitura? Já vai passar para a página 58. A gente vai ler, que vai ficar mais fácil de se entender. Agora eu vou ficar aqui, ó, no cantinho com vocês. Deixa eu ver, no cantinho de baixo, para não tampar nada. Já vai tentar ler aqui na tela, para ficar mais fácil, para vocês não acharem que eu tô olhando para outro lugar, né? Porque eu tava olhando para baixo, que eu tava lendo o livro aqui embaixo. Mas continuando. A troca de alimentos e o início do comércio. No capítulo anterior, você estudou que a Revolução Neolítica influenciou diversos grupos humanos a viverem em um local fixo. Esse processo de sedentarização permitiu que os seres humanos desenvolvessem diversas técnicas para serem utilizadas na prática da agricultura, como os sistemas de irrigação e o arado. Irrigação é o sistema para umedecer o solo, né, para a terra não ficar seca, para as plantas crescerem, porque eu acho que vocês devem lembrar que no capítulo anterior, né, quando a gente estudou sobre o momento, né, que o homem fixou moradia, deixou de ser nômade, ele vinha observando, né, há muito tempo a natureza, e eles perceberam que onde as plantas cresciam, né, se desenvolviam com mais facilidade, era onde o solo era mais úmido. Então, eles entenderam que precisava irrigar o solo, né? E então montaram um sistema de irrigação e de arado. Arado é deixar a terra mais fofa, arar a terra é deixar a terra mais fofa, né? Para a planta desenvolver com mais facilidade também. Utilizando essas técnicas e ferramentas, ao longo de tempos, as comunidades neolíticas passaram a produzir mais alimentos que o que precisavam para sobreviver. Por esse motivo, esses alimentos começaram a sobrar, sendo chamados de excedentes, é o que a tia falou. O alimento excedente era o que sobrava, né? Era o que eles não conseguiam consumir. Para evitar que esses excedentes estragassem e que o trabalho fosse perdido, as antigas comunidades perceberam que poderiam guardar esses alimentos e trocá-los com outras comunidades. Por exemplo, se um grupo produzia uma grande quantidade de trigo, as pessoas trocavam o trigo excedente por outros alimentos ou produtos de que precisavam, como carne ou pele de animais. As peles de animais eram com elas que eles faziam roupa, faziam tenda, né, para moradia, várias outras coisas, né, calçado.
Ao longo do tempo, essas trocas feitas entre diferentes comunidades se tornaram cada vez mais comuns. Foi dessa maneira que a atividade do comércio começou a ser praticada, estimulando o contato entre diferentes povos. Quando os metais começaram a ser utilizados para produzir diferentes objetos e ferramentas, algumas comunidades passaram a trocar produtos por pequenos pedaços de metal, pois eles eram mais leves e mais fáceis de transportar. Dessa maneira, surgiu uma nova forma de comércio e os produtos passaram a ser vendidos em troca de determinada quantidade de moeda. Então, chegou um determinado momento em que o homem transformou o metal em moeda. Essa moeda, né, era moeda de troca. Uma quantidade de moeda valia uma quantidade de produto, né? Então começou o comércio, né? O que era excedente era trocado, né, por outros produtos que tinham em outra comunidade que também era excedente. Entenderam? Deixa a tia ver. Então, esse vídeo, a tia vai parar aqui, porque a tia nós precisamos de fazer a leitura de mais uma página para a gente fazer exercício, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo, para ele não ficar muito longo, para não ficar difícil para a tia enviar, ok? Então, beijo, volto já.